Olá, seja muito bem-vindo aqui ao canal. Hoje eu vou falar para vocês sobre um tema bastante interessante e curioso, que é a fundação de Nova York por brasileiros. Não sei se vocês já ouviram falar desta história, mas existe este mito de que brasileiros fundaram a cidade de Nova York no século XVII. Segundo Paulo Carneiro, autor do livro Caminhos Cruzados, a vitoriosa saga dos judeus do Recife no século XVII, não é exagero supor que os 23 pernambucanos judeus que terminaram em Nova Amsterdã foram fundamentais para a fundação da cidade de Nova York. Será que brasileiros fundaram a cidade de Nova York lá no século XVII? Isso é o que nós vamos ver hoje, neste vídeo. Fique aí e vamos conhecer um pouco mais sobre essa história. Então, antes de falarmos sobre esses 23 brasileiros que teriam fundado Nova York, vamos entender um pouco sobre o panorama histórico no qual esta história se deu lá no século XVII. Então, naquela época, a Holanda ela estava se libertando do domínio espanhol, que dominava grande parte do mundo. Na ocasião, o Brasil era território espanhol, cuja coroa lusitana e espanhola haviam se unido por laços familiares, laços sanguíneos, sob o reinado de Filipe da Espanha. Nesta época, os holandeses, saindo do domínio espanhol, levantaram recursos por meio de um saque a uma frota naval carregada de prata dos espanhóis. Eles armaram a expedição com essa grana que eles conseguiram com o saque do navio e rumaram para a mais rica de todas as possessões portuguesas no Brasil, o Pernambuco. Com essa tomada de parte do Nordeste brasileiro, os holandeses eles queriam estabelecer o comércio de açúcar com algumas regiões da Europa, o que havia sido proibido anos antes pela coroa espanhola. Em fevereiro de 1630, a esquadra holandesa, liderada por Hendrik Lonck, conquista Olinda e depois Recife, cuja posse foi garantida até 1654, quando foram expulsos do Nordeste e essa região foi novamente reintegrada ao Brasil. Durante o período em que os holandeses estiveram aqui no Brasil, no Nordeste brasileiro, não só no Recife, mas desde o Rio Grande do Norte até a Bahia, eles absorveram o know-how dos portugueses na produção de açúcar e intensificaram ainda mais a importação de escravos vindos da África para tocar o projeto exploratório no Nordeste. Durante a estada dos holandeses no Brasil, os judeus eles sempre foram muito bem-vindos entre eles. E isso criou uma atmosfera bastante propícia, no Pernambuco principalmente, para o estabelecimento de judeus vindos de várias partes da Europa, principalmente de Portugal, onde eram perseguidos pela Inquisição da Igreja e pelo Estado, que no fundo era a mesma coisa. No Recife, o grupo fundou a sinagoga Kahal Zur Israel, a primeira da América Latina. Em 1654, com a expulsão dos holandeses do território brasileiro, os judeus eles também deveriam seguir o mesmo destino que os holandeses, saindo de Recife, principalmente deste local, da cidade grande, Recife, que era um grande centro com cerca de 7.000 pessoas. Pois, do contrário, esse povo passaria a sofrer perseguições com a retomada da região pelos portugueses. A história de que trata este vídeo é sobre alguns desses judeus que saíram de Recife em direção à Europa, por meio de navio, mas tiveram que ficar no meio do caminho
pois foram impedidos de seguir viagem por causa de ataques de piratas. Esses judeus tiveram que recomeçar a vida em Nova Amsterdã, um entreposto comercial dominado pela Holanda, que mais adiante seria rebatizada como Nova York. Na ocasião, Nova York tinha uma população de pouco mais de 700 pessoas. Sua economia era baseada praticamente na exploração e na exportação da pele do castor. Quando esses judeus vieram de Recife, eles encontraram em Nova York pessoas que viviam lá de forma transitória, pessoas que estavam ali de passagem, né, de modo geral era isso, que trabalhavam em navios e trabalhavam com a exportação da pele de castor. Estes brasileiros, estes 23 judeus que chegaram do Recife, eles chegaram para começar uma nova vida. Foram morar na cidade, com suas respectivas famílias. E esse tipo de assentamento fortalece a tese brasileira, de historiadores brasileiros, de que estas 23 famílias seriam responsáveis pela fundação da cidade de Nova York. Então, esses personagens judeus que deixaram Recife e desembarcaram em Nova York era composto da seguinte forma: eram 4 casais, 13 crianças e 2 adultas, 2 viúvas, mostrando que se não todos, pelo menos as crianças ou boa parte das pessoas eram brasileiras, eram nascidas aqui no Brasil, ou seja, a maioria. E os outros provavelmente nascidos na Europa. E daí vem a tese de que brasileiros fundaram Nova York. Essa discussão, né, sobre a fundação da cidade por brasileiros, ela é polêmica, pois essa é uma versão defendida somente aqui por nossos historiadores. Tal como acontece com a invenção do avião, somente os brasileiros defendem que este feito é nosso, né? Ninguém no mundo reconhece os brasileiros como inventores do avião, assim como a cidade de Nova York foi fundada por brasileiros. Essa é uma teoria brasileira. Mas vamos ver aqui se isso tem algum fundo de verdade, apesar de todas as manchetes e livros já escritos no Brasil defendendo essa tese. Esses 23 judeus que saíram do Recife não encontraram vida fácil lá em Nova York. A região era governada pelo governador, né, Pierre Stuyvesant, e ele proibiu esses judeus de manterem a sua religião, de estabelecerem negócios. Isso permaneceu por mais ou menos 10 anos e também negou a essas famílias, né, auxílio financeiro. Somente em 1664, ou seja, 10 anos depois deles terem chegado na região, quando o controle da ilha foi passado para os ingleses, que a rebatizaram de Nova York, é que o grupo de 23 brasileiros conseguiu liberdade religiosa e civil. Até então eles amargaram aí 10 anos sofrendo com poucos recursos financeiros e sem poder praticar sua religião. Então, a partir desta época, né, 1664, eles construíram a sua sinagoga e começaram a formar uma elite judaica local. Mas mesmo a versão de que eles seriam os primeiros judeus a se estabelecer em Nova York, ela não é muito creditada, pois, segundo historiadores americanos, dias antes dos 23 chegarem a Nova York, outros imigrantes vindos da Europa, também judeus, se estabeleceram lá, e outros vieram depois. Mas o que é inegável é que estes 23 imigrantes vindos do Brasil para Nova York eram o grupo mais forte, o grupo com o maior número de pessoas e o grupo que permaneceu lá na região e se estabeleceu e está lá até hoje. Os seus descendentes se encontram lá até hoje.
Então, sobre a fundação de Nova York, o que nós temos então de informação sobre a fundação de Nova York, que poderia corroborar com a tese brasileira? A cidade de Nova York, que era anteriormente chamada de Nova Amsterdã, foi fundada por holandeses, isso lá em 1625, ou seja, cerca de 50 anos antes do naufrágio dos 23 judeus vindos do Recife. Então, diante disso, dizer que brasileiros fundaram Nova York é exagero, e isso só tem ressonância aqui no Brasil, pois a versão da história da cidade, lá nos Estados Unidos, nem faz menção dessa possibilidade de brasileiros terem fundado a cidade de Nova York. No entanto, apesar de não serem reconhecidos pelos americanos como fundadores de Nova York, esses 23 judeus vindos do Recife, eles são reconhecidos pela história americana como fundadores da primeira comunidade judaica nos Estados Unidos, lá em Nova York, que depois se tornou a maior comunidade judaica do mundo. Hoje a segunda maior comunidade judaica do mundo, Nova York, atrás somente de Tel Aviv. O primeiro cemitério judeu da cidade ainda existe. Ali estão enterrados descendentes de portugueses, com nomes como Lopes, Mendes, Homem, Fonseca, Seixas, Castro, Bueno e Cardoso. É o lugar histórico mais antigo de Nova York. A constituição da congregação ela foi escrita em português e a sala de orações da sinagoga reproduz exatamente a sinagoga de Recife. Mas não precisa ficar triste ao saber que os brasileiros não fundaram Nova York. Eles tiveram participação muito importante dentro da história americana. Os descendentes desses primeiros brasileiros, desses 23 brasileiros que lá chegaram, lá no século XVII, diretos e indiretos, eles se tornaram fundamentais para a história dos Estados Unidos. Um desses descendentes é Benjamin Mendes, nascido em 1748. Ele fundou a Bolsa de Nova York. Um outro descendente é Gerson Mendes Seixas, nascido em 1745. Ele é tido como um dos maiores líderes religiosos dos Estados Unidos. Ele era o chefe da congregação judaica lá em 1776. Que foi o ano da independência americana. Benjamin Cardoso, nascido em 1870, fez parte da Suprema Corte dos Estados Unidos, lá nos governos Hoover e Roosevelt. A presença dos descendentes também está presente no maior símbolo da cidade, a Estátua da Liberdade. Dizem que os recursos para a instalação desta estátua, esses recursos foram conseguidos justamente por uma campanha encampada pelos descendentes destes primeiros judeus brasileiros que se instalaram em Nova York. Então este é o vídeo de hoje que eu trago aqui para vocês no canal, apresentando essa história bastante interessante sobre a fundação de Nova York e o envolvimento de brasileiros, suposto envolvimento de brasileiros na fundação da cidade. E a gente vê aí que realmente os brasileiros participaram, mas não foram, como muitos aqui defendem no Brasil, os fundadores de Nova York, mas tiveram a participação como muitos outros povos que lá chegavam e foram recebidos pela cidade. Assim como São Paulo recebeu muitos imigrantes, Nova York também recebeu muitos imigrantes, e os brasileiros foram uma parte desses imigrantes, e não foram fundamentais para a fundação da cidade, mas somente uma parte. Então esse é o vídeo que eu trago hoje. Se gostaram, curtam, se inscrevam no canal, comente e compartilhe. Um abraço e até o próximo vídeo.